Olá, boa noite. Estamos no ar, estamos de volta para mais um Mesa Redonda. E claro, no programa de hoje vamos debater a estreia do River do Altos no Brasileirão da Série D, que começa no próximo domingo. O Altos estreando em casa, na cidade de Altos, no estádio Felipão, e o River no Mato Grosso contra a equipe do Sinop. E como eu disse agora na abertura, teremos um bate-papo exclusivo com o técnico Flávio Araújo, ele que fala dos trabalhos que estão sendo feitos dentro da equipe do River. Foram 2 amistosos, sendo um jogo oficial. O jogo oficial contra o Santa Cruz, quando a equipe jogou e perdeu por 1-0 na despedida da Copa do Nordeste. Depois, 2 amistosos, uma vitória diante do Guarani de Sobral, placar de 1-0, e depois o empate com o Fluminense no último final de semana. E agora o River trabalha essa semana para embarcar para o Mato Grosso, onde vai começar sua escalada rumo à Série C do futebol brasileiro, assim como a equipe do Altos. E por falar em Altos, o técnico Fernando Tonê, ele fala dos trabalhos que foram feitos durante esse período de pré-temporada na equipe do Jacaré, visando o Brasileirão da Série D. Tonê, ele lamenta também a ausência de amistosos na equipe do Altos. Nós estamos entrando na última semana de preparação para o início do Campeonato Brasileiro, e nessa última semana a ênfase maior será dada ao aspecto técnico e tático. Dentro desse aspecto tático, nós vamos aprimorar o nosso modelo de jogo, a nossa maneira de jogar, ensaiar algumas jogadas de bola parada, realizar também um coletivo pronto e, após todos esses treinamentos, definir a equipe titular que vai iniciar a competição nesse próximo domingo contra o São Raimundo. E fazendo agora uma análise completa da nossa preparação dessa intertemporada, foram 4 semanas que tudo aquilo que nós planejamos, nós conseguimos executar, e isso me deixa muito satisfeito e em condições de iniciar um campeonato brasileiro de uma forma positiva. Olha, tá aí, depois do bate-papo com o técnico Fernando Tonê, que também vai disputar o Brasileirão da Série D, que eu estou recebendo aqui, o técnico Flávio Araújo. Professor, mais um desafio vem pela frente, mas vamos tirar as dúvidas dos torcedores, que tiveram várias perguntas, entre elas, como é que é e como é que está sendo esse retorno ao futebol piauiense, em especial a equipe do River? Olha, sempre com muito prazer trabalhar no River, né? Todas as vezes que eu vim para o River, fui muito bem recebido pela torcida, pela imprensa, pela diretoria. E esse ano a mesma coisa, só que esse ano com a grande responsabilidade, diferente dos anos anteriores, né? Já que a equipe do River teve um desempenho ruim no estadual, um desempenho ruim na Copa do Nordeste. E a última competição do ano, uma competição importantíssima, né? Para que nós possamos conseguir o nosso objetivo, a nossa meta, que é o acesso. Professor, teve cláusula desta vez no seu retorno? Como é que está funcionando, para que o torcedor possa entender o retorno do Flávio Araújo ao River? Não, meu acerto com a equipe do River é fazer um trabalho para a Série D, né? Logicamente que você sabe que no futebol sim, é muito dinâmico, né? E eu não nego isso para ninguém. Depois de estar trabalhando no River, recebi 2 convites de 2 times da Série C. Como eu empenhei minha palavra, eu cumpro minha palavra até o final. Eu nunca quebrei minha palavra. Essa que é a grande verdade. Ano passado eu disse que meu acerto era para o estadual e meu acerto foi para o estadual, certo? Então esse ano meu acerto é para a Série D. E vamos trabalhar nessa Série D para conquistarmos o nosso objetivo. Professor, dentro de campo, 3 jogos já foram realizados, sendo que um deles para se despedir da Copa do Nordeste. Pouco deu para avaliar os seus jogadores. Um contra o Guarani de Sobral e agora, dá para dizer assim, 2 contra o Fluminense. Um no primeiro tempo e outra equipe no segundo tempo. O River até aqui, na sua opinião, na sua ótica, como é que está o Galo para essa Série D? Olha, por incrível que pareça, nesses 3 jogos que nós fizemos, né? 3 jogos tomamos apenas um gol, índice muito bom, e a questão defensiva, né, se comportamos muito bem nesses 3 jogos. Agora, ofensivamente, também nós deixamos a desejar. Se fomos muito bem defensivamente, não tivemos esse equilíbrio ofensivo, já que nesses 3 jogos marcamos apenas um gol, né? E nesses 3 jogos, por incrível que pareça, assim, o jogo que nós tivemos uma grande atuação foi o jogo onde nós tivemos apenas 11 treinos, 11 sessões de treino, que foi contra o Santa Cruz, né? E não se repetiu contra o Guarani, um razoável primeiro tempo, ruim segundo, e um ruim primeiro e segundo tempo contra a equipe do Fluminense. Apesar no segundo tempo, foi o jogo que nós criamos mais chance de gol, foi no segundo tempo contra a equipe do Fluminense. Mas veja bem, serviu de análise, e nós analisamos bem,
e para adotar qual a maneira de jogar que nós vamos adotar para esse primeiro jogo lá em Sinop contra Sinop, e já definimos essa maneira, já iniciamos o trabalho ontem à tarde e vamos dar prosseguimento hoje. Professor, dentro da crônica esportiva, nós comentando, debatendo o assunto River, o melhor jogo do River foi o primeiro tempo contra o Guarani de Sobral. O senhor também tem essa mesma visão? Sim, sim. Contra o Guarani, a equipe teve bem, marcou bem, teve qualidade de posse de bola, transição rápida, defesa, ataque, boa compactação, boa marcação, certo? No primeiro tempo tivemos bem. Não tivemos muita construção, criatividade ofensiva, mas tivemos bem, né? E por isso que é sempre bom, e por isso também que nós tínhamos programado nessa intertemporada, nessas 7 semanas, fazer 4 a 5 jogos. Mas infelizmente nós tentamos, mas não conseguimos. Porque o ideal, Cid, para a equipe de futebol durante a preparação é treinar e jogar. Porque durante o jogo você corrige, você vê como é que está seu time individualmente e coletivamente. Mas infelizmente não tivemos os jogos, faz parte do passado, né? Então, qual foi a análise que nós fizemos? Fizemos a análise do jogo contra o Santa Cruz e a análise do contra o Guarani e contra o Fluminense para definir uma maneira de jogar, para definir uma estratégia de jogo e definir também os 11 titulares. 11 titulares, a pergunta é em disso aí. O senhor já tem o seu time base, professor? Que foram várias modificações feitas durante esses amistosos. Foi porque teve que fazer realmente as modificações ou o departamento médico entrou? Enfim, qual foi a estratégia realmente de não poder atuar com o time todo ele coeso como titular, já que o tempo é curto demais para estrear na Série D? Bem, né, a ideia era repetir contra o Fluminense 90% do time que iniciou, 95%, né, do time que iniciou contra o Guarani. Mas tivemos a impossibilidade do Mondragon, que teve um probleminha de contusão, mas está sarado, do Darlan também, que teve um probleminha de contusão, mas está sarado, voltou a treinar. E a entrada do Marcos já estava programada, né? Então, mas não podemos contar com o Mondragon nem com o Darlan. Mas acredito eu que nesse jogo agora contra a equipe do Sinop, estreando na competição, a gente possa ter a base da equipe, ou seja, a base daquela equipe que enfrentou o Santa Cruz. O Campeonato Brasileiro da Série D vem com modificações. Facilita ainda mais ou se torna ainda mais difícil, professor? Olha, mais difícil, né? Os times hoje da Série D tem muito time grande, né? Muito time que vão brigar pelo acesso, né? Não só no Nordeste, mas no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, enfim. Acredito eu que, apesar da pandemia, apesar da paralisação que as equipes tiveram que fazer, mas vai ser uma Série D muito competitiva, né? De um nível mais elevado que os anos anteriores. E só um detalhe, Sidney, que eu deixei passar na pergunta passada, o Guto. O Guto que foi titular na Copa do Norte, no contra Santa Cruz, todo mundo pergunta, né? E eu nunca tive a oportunidade para falar. O Guto está fora, gente, porque o Guto foi julgado em 2 artigos, foi absolvido em 1 e foi punido com o jogo. Então ele cumpre suspensão automática agora contra o Sinop. Professor, Sinop é uma equipe desconhecida até então para o futebol piauiense. Mas para o técnico Flávio Araújo, o senhor já tem um estudo do clube que o senhor vai enfrentar nessa Série D do Campeonato Brasileiro, porque seria Luverdense, né? Devido a recursos financeiros, teve que pedir para sair, enfim, entrou o Sinop. Olha, com o Luverdense, devido ao fato de já ter confrontado com o Luverdense várias vezes, né? Nós tínhamos uma análise mais idealizada, né? Contra o Sinop não, vai ser o primeiro confronto no qual eu, como treinador, vou participar contra o Sinop, né? Logicamente que a gente procura acompanhar no dia a dia a questão do Sinop, como ele nos acompanha, isso é uma coisa normal, como eu vi o jogo do Baré também contra o Ipiranga do Acre, vi o jogo do Santos, lá do Amapá, que vai ser nosso adversário, que vai jogar amanhã de novo, eu vou ver de novo, se Deus quiser. Enfim, vi do Juventude contra o Sampaio, que vai ter outro jogo amanhã. Não deu para ver do Moto ontem. Enfim, nós temos que acompanhar todos os adversários, né? Que é importante a gente ter a ideia dos adversários. Você conhecer o adversário não quer dizer que você vai ganhar o jogo. Isso não é definidor de resultado. Mas é importante para você passar as características individuais, coletivas, a maneira de jogar para os nossos atletas, através de treinos e de vídeos de treino, né? Então, no Sinop, devido ao fato de ter entrado em última hora, que está ainda na busca de formar um grupo para a competição, nós estamos tendo muita dificuldade. Nós estamos falando com pessoas do Brasil todo em busca de informações do Sinop, né? Até do próprio do gramado, do tamanho do campo, que também nós estamos pesquisando, enfim. É um adversário que retornou agora 3, 4 jogadores que vinham jogando, que já jogaram no Sinop,
entendendo? O Tiarinha, o Fogaça, atacante de qualidade, o Queijinho, um meia também de qualidade, jogadores que já passaram por lá. E esses 4, 5 jogadores que foram contratados, fora os 2 goleiros, vão se aliar, se unir aos jogadores da região. Essa vai ser a base da formação do time deles. Professor, hoje virou moda no Brasil, depois da entrada e, claro, a saída do técnico do Clube de Regatas Flamengo, Jorge Jesus, em praticamente não dar folga aos seus jogadores, jogar todas as partidas, quarta, sábado, domingo, enfim, quando tem partidas. Seria essencial, pode ser esse mesmo trabalho que o técnico Flávio Araújo já fazer, tendo apenas, de momento, o Brasileirão da Série D? Sim, sim. Porque o nosso time, veja bem, né? Apesar de não ter feito um bom segundo tempo contra o Guarani, apesar de ter jogado mal contra o Fluminense, mas o nosso grupo, fisicamente, ele está muito forte, sabe? Então, a princípio, nós não vemos assim, nós não vemos o porquê de nós, nos primeiros jogos, por exemplo, dar descanso nos atletas. Não, eles estão preparados, estão descansados, por isso que a gente pretende, né, dar uma sequência de jogos, sim, né, contra o Sinop, no dia 26 contra o Baré, e no terceiro jogo, que me fugiu agora da lembrança, que vai ser domingo, sábado e quarta, a gente dá uma sequência no grupo que está comprovando o seu potencial de ser titular. Essa região norte, professor, como é que vai ser essa logística até chegar em Sinop? Bem, o que foi me passado, que nós vamos viajar sexta-feira às 17 horas, só não me confirmaram ainda se é Teresina, Brasília, Brasília, Cuiabá, ou se é Teresina, São Paulo, São Paulo, Cuiabá, né? Então, 17 horas, chegamos por volta de 21h30, desculpa. Nós jantamos lá em Cuiabá e após o jantar a gente segue direto para Sinop, né? Que na verdade nós vamos sair 17 horas de Teresina e deveremos chegar em Sinop por volta de 6, 6h30 da manhã da sexta-feira, né? Ou do sábado, desculpa, do sábado. Saindo na sexta, 17, chegaremos sábado, 6 horas, 6h30 da manhã. Então, veja bem, é difícil, é complicado, mas é Série D, né? E Série D é assim mesmo, não tem o que reclamar, que é a competição diferente, são 64 clubes, mistura o Brasil todinho. O importante é descansar no sábado, treinar um pouquinho leve no sábado à tarde e encarar no domingo, Sinop, às 18 horas. Professor, a gente já conversou várias vezes aqui no Mesa Redonda, aqui na TV Santos Piauí, sobre a situação do clube em nunca fechar. Ou seja, resumindo, portas abertas para contratações. O River precisa de mais contratações? Porque muitos se falam em relação a ter um jogador de meia de ligação, aquele jogador rápido para dar mais sustentabilidade ao ataque do River. O senhor também vê dessa forma? Olha, nós contratamos, né, já está treinando. O Gabriel chegou semana passada, né, ele treinou já quinta, sexta e sábado e domingo. O João Gabriel é um meia com essas características de muita qualidade técnica, de excelente passe com a perna esquerda, um exímio batedor de bolas paradas, né? Fez um grande campeonato paulista na A2 pelo Sertãozinho. Então o Gabriel vai ser uma opção para esse jogo. Só vamos definir se o Gabriel vai iniciar ou vai entrar depois. Por quê? Porque o Gabriel estava aí 3 ou 4 meses parado, né? Então voltou a treinar agora. Então nós temos que ter inteligência para definir qual o melhor para o Gabriel e qual o melhor para o River. Se colocar de entrada ou colocar posteriormente no decorrer do jogo. Então vamos só definir essa situação. O Diego Aragão já está em melhor forma, deve começar o jogo, né? No meio campo, que é um volante de pegada também, um volante de saída. Enfim, com relação à contratação, nós temos carente assim, porque se nós colocarmos 2, 3 jogadores em cada posição, na lateral esquerda nós só temos um atleta profissional, que é o Igor, que está jogando bem, e tem um garoto, João Vitor, da base. O João precisa um pouco mais de treinamento, precisa um pouco mais de rodagem, né? Então nós estamos buscando assim, inicialmente, mais um lateral esquerdo, para a gente dar uma respirada com relação à contratação. Professor, só para finalizarmos, base. O River tem uma base de jogadores experientes, também tem uma base que subiu, né, que estourou a idade, que está trabalhando com o senhor. Esses jogadores de base, o famoso jogador da casa, vai ter essa oportunidade também com o técnico Flávio Araújo? Ora, sim, não é porque esteja na sua frente, não. Mas uma excelente pergunta, eu vou responder por quê. Para que o torcedor possa entender, sabe? Lógico, eu fui jogador, eu nasci da base, eu joguei todas as categorias do Ceará, 13, 15, 17, 19, fui capitão em todas as categorias. Mas veja bem, o problema maior quando a gente chega no River é que os jogadores da base, eles estão totalmente encostados, eles estão parados, menino.
Não tem treinamentos, não tem competição, principalmente agora com a pandemia, né? Então, futebol é repetição. O atleta, principalmente o atleta jovem, ele só pode desenvolver com repetição de treinamentos, né? Com repetições de treinamentos. Infelizmente, a gente, quando chega no River, não pega uma sequência. Eu vou te dar um exemplo. O Giovani, zagueiro. Giovani, zagueiro, ano passado, com 17 anos, colocamos no profissional, chegou a ir para o banco do jogo do profissional, fez uma grande Copa do Nordeste ano passado pelo River, sub-20, teve um bom desempenho na Copa São Paulo pelo River. Chegamos agora, cadê Giovani? Não, Giovani está em casa. Aí traz Giovani. Aí Giovani já está 6, 8 meses sem jogar, um garoto. Aí tem que começar todo o processo novamente para o garoto chegar no ponto no ponto para ser utilizado, né? Então hoje nós temos nessa situação, temos o Giovani, temos o Arielton, temos o João Vitor, temos o Hércules, um jogador que tá em teste, mas está muito bem do interior aqui do estado. Aí temos o Danilo, temos o Eltinho, temos o Alisson, temos o Francisco. Então são jogadores jovens, até o próprio Pedro, o goleiro também que estava parado. Você vê que o Vinícius já entrou, já teve uma participação boa, com segurança, porque já está treinando aí já há praticamente 2 meses, né? Então veja bem, então esses meninos, eles precisam passar um tempo treinando para adquirir qualidade, melhorar seu potencial, melhorar sua personalidade, para que seja utilizado, sabe? Porque dessa maneira, por quê? Porque se a gente lançar um garoto que não esteja preparado, ele vai bater e vai voltar, sabe? Então, por isso que eu achei importantíssima a sua pergunta, é porque nós temos que preparar primeiro o garoto, preparar para quando ele estiver no ponto, nós utilizarmos, sabe? Por exemplo, vou dar outro exemplo, Daniel, o bagaceira, né? O Daniel é um atleta que já é profissional, mas estava um tempo parado também. Mas o Daniel já, digamos assim, ele já teve um desenvolvimento muito bom nessas 6 semanas de trabalho, né? Então ele está brigando ali pau a pau com o Ed e com o Desailly pela titularidade. Lógico que tem que ter evolução, tem o Desailly, tem alguns pontos que ele tem que evoluir. Mas a intenção é usar. Agora, primeiro, antes de usar, nós temos que trabalhar bem o garoto, porque todos ficam parados, e quando fica parado, complica. Beleza, então, professor, deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso Mesa Redonda, aqui da TV Santos Piauí. Como sempre, é um prazer falar com o senhor, falar do River, falar da sua carreira e falar desse novo desafio que é tirar o futebol do Piauí da 4ª divisão para a 3ª divisão. Mas o torcedor do River, que estava ansioso pela sua entrevista aqui na nossa TV, o que é que ele pode esperar do River para essa Série D, para chegar a uma 3ª divisão? Olha, o que o torcedor pode esperar, e vai ser comprovado isso já contra o Sinop, uma equipe diferente que foi no domingo passado, né? Domingo passado o nosso time não foi competitivo. Jogou um pouquinho, mas ficou muito exposto, deixou muito a jogar. Então o River tem que ser um time competitivo, como foi contra o Santa Cruz, né? Time de pegada, time de compactação, time de qualidade, de transição rápida, defesa, ataque, um time de criação e finalização. Logicamente que não vai ter um futebol do Flamengo do ano passado, mas o River, sim, vai ser um time competitivo. É o nosso objetivo e o nosso grande intuito já nesse primeiro jogo é a equipe demonstrar isso. Tá certo, agradecer aqui ao técnico Flávio Araújo que conversou conosco, nós estamos aqui sem máscara, aqui é um estúdio da TV Antena 10, todo esterilizado, por isso que há essa segurança assim, de entrevistas, como há em todos os programas. Gente, agora a gente vai curtir os comentários do Júlio Costa, ele que fala dessa semana que o River e que o Altos estão se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. É contigo, Júlio, boa noite. Olá, Sidney, olá a todos que acompanham. Bom, contagem regressiva está acabando, a espera está acabando. O Brasileirão da Série D já começa no domingo. River e Altos estreiam. O River estreia lá no Mato Grosso contra o Sinop. O Altos estreia no Felipão, lá em Altos, contra o São Raimundo. Bom, o River, nesse último sábado, realizou seu último amistoso preparatório para a estreia da Série D. O time enfrentou o Fluminense do Piauí, a equipe que está na disputa da 2ª divisão do Piauiense, e serviu de preparação para as duas equipes. Mas desde o jogo contra o Guarani de Sobral e esse contra o Fluminense, o River tem que acender o sinal de alerta. O River precisa de mudanças, o River precisa de contratações ainda no seu elenco. Ao meu ver, o River não mostrou um bom futebol, nem no primeiro tempo e nem no segundo, muito menos no segundo, quando a equipe do Fluminense colocou sua equipe sub-20, já que é uma equipe também que vai disputar campeonatos nacionais de base nesse ano de 2020. Então é preocupante, o River foi dominado pela equipe do Fluminense em algumas ações do primeiro tempo que o Fluminense foi com a sua equipe mais experiente. O River ainda conseguiu criar jogadas,
mas não foi de maneira ríspida, e nem naquele primeiro tempo que foi contra o Guarani de Sobral, que foi um primeiro tempo, ao meu ver, até vistoso, que a equipe do River mostrou um futebol ali até vistoso, que começou a iludir, mas no segundo tempo as máscaras caíram, podemos dizer assim. A equipe do Fluminense foi proativa e, ao meu ver, foi superior que a equipe do River. O técnico Flávio Araújo precisa trabalhar o tático dessa equipe, precisa ver o que a equipe está precisando, porque foram, principalmente no meio campo, eu acho que é o principal ponto falho do River naquele meio campo ali. A defesa se mostrou segura até então. Darlan e Leone fizeram mais um jogo, a dupla, assim, seguro, não levou gol nesses jogos. Os laterais também precisam apoiar mais na questão do ataque e também na questão da defesa, na questão da recomposição. Então, o sinal de alerta está ligado para a equipe do River, precisa se atentar e começa a preocupar. River estreia logo contra o Sinop, um adversário que é uma distância muito grande, vai ter muito desgaste físico em questão da distância, que é Sinop, no Mato Grosso, então precisa se atentar para isso. Já o Altos não realizou amistosos, uma equipe que ainda a gente não conhece, não sabe como vai jogar, mas assim, o primeiro pró dessa equipe do Jacaré é ter conseguido manter a base, ter conseguido manter os seus jogadores titulares, aqueles que vinham disputando o Campeonato Piauiense, que eram líderes do Campeonato Piauiense, vinham jogando muito bem, por sinal. A única saída foi a do goleiro Rodrigo Ramos, mas, ao meu ver, claro que perde muito. O Rodrigo Ramos era uma figura de destaque ali do Altos, uma questão de liderança também, muito bom tecnicamente, apesar dos 40 anos. E, assim, a equipe do Altos, vamos ver como vai funcionar. Tem bons jogadores? Tem. Chegaram ótimos reforços, como o Manuel, como o dos Santos, como o Jabá, o meia piauiense, que tem muita experiência fora do Brasil, com competições. Então, o próprio Juninho Arcanjo, que chegou para agregar naquele meio. Então, a equipe do Altos é uma equipe que a gente quer ver, a gente está curioso para ver. Já é uma equipe nova e que ainda não tivemos chance de ver essa equipe do Altos jogar. Mas, assim, o River, num cenário assim, a priori, River tem um adversário mais difícil que a equipe do Sinop e também mais difícil por jogar fora de casa. Então precisa se atentar para isso. Fez amistosos contra a equipe experiente, contra a equipe do Guarani e a do Fluminense. E assim, não foi tão vistoso o futebol que mostrou nos dois amistosos. Então tem que se atentar para isso, para tentar estrear com o pé direito. E o Altos, por sinal, ao meu ver, o favorito nesse confronto contra o São Raimundo. Joga nos seus domínios, joga no Estádio Felipão, que é a sua casa, joga em Altos, apesar de não ter torcida, não contar com o apoio da torcida altoense, mas o Altos conhece aquele campo, sabe cada pedacinho ali do Felipão. Então esperamos que os dois times piauienses façam uma boa estreia, consigam inaugurar a Série D com o pé direito. Obrigado. Tá aí, depois dos comentários do Júlio Costa, que analisou, né, o time do River, o time do Altos para o Brasileirão da Série D, agora é a vez do J. Araújo, nosso comentarista e narrador, trazer também seus comentários para essas equipes do futebol piauiense que estão em busca da terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2021. Ô Jota, essa será uma semana mais do que decisiva para os treinadores começarem a definir a sua equipe titular para estrear com o pé direito no Brasileiro da 4ª Divisão. É contigo, Jota. A semana no futebol piauiense será importantíssima, principalmente para River e Altos, se tratando de ser uma semana de estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Entendo que é uma semana crucial para o pontapé inicial da caminhada maior na temporada. Não que o Campeonato Piauiense não seja importante, mas garantir o acesso à terceira divisão garante um número de datas ainda maior para o nosso futebol na temporada 2021. O River, depois do segundo amistoso contra o Fluminense, onde teve muita dificuldade, o time tricolor de João Vicente Claudino conseguiu neutralizar algumas ações da equipe riverina e ainda deu oportunidades para sair com uma vitória, mas não conseguiu. O River agora pensa no compromisso importante fora de casa contra o Sinop. É uma semana que a logística vai ser curta,
o tempo de treinos também, pelo fato de uma viagem longa até Sinop, sendo que de avião ou por Brasília ou por São Paulo, tendo que fazer conexão em Cuiabá para ir de ônibus para o interior de Mato Grosso. É como se fosse daqui a quase a região do Bom Jesus, cerca de 500 quilômetros. Então é uma viagem desgastante que o River vai precisar superar logo de cara na estreia na 4ª divisão nacional. Jogo domingo que vem, 6 da tarde, no Gigante do Norte, lá em Sinop. Já o Altos vai ter uma semana cheia para trabalhar, pensando na estreia aqui em território piauiense, no Felipão, contra o São Raimundo de Roraima. Fernando Tonê não fez amistosos, optou em intensificar o entrosamento com treinos táticos, com coletivos já pronto para esse compromisso contra o Azulão Roraimense e principalmente, diferentemente do River, o Altos manteve a espinha dorsal que vinha sendo líder do campeonato piauiense, que para o time altoense pode ser um trunfo, uma carta na manga, pelo fato de boa parte do time jogar junto. A exceção do Rodrigo Ramos, que deixou o clube, o Fábio deve ser o goleiro titular, e ainda tem a volta do Dos Santos, do Manuel, vai ficar a critério do Fernando Tonê utilizar esses jogadores, isso sem contar com o Rafael Araújo, com o Juninho Marcanjo, que também não está à disposição. É um time que vai com boa parte da sua espinha dorsal, mas que pela falta de ritmo pode ter um pouquinho de dificuldade contra o São Raimundo de Roraima. Vendo as outras equipes do grupo, o Santos vem com um pouco de moral pelo fato de estar na semifinal do campeonato amapaense. O Baré venceu em casa e venceu fora o Ipiranga na seletiva e também está na fase de grupos. Juventude Samas e Motoclube nem se falam, estão na fase decisiva do Campeonato Maranhense. O time de São Mateus é uma situação complicada, na verdade, perdeu por 4-0 para o Sampaio, mas está motivado por conta da Série D, trocou de técnico, aquela coisa toda, mas vai tentar incomodar. O Moto nem se fala, na semana dos 83 anos o clube quer de cara largar com o pé direito na 4ª divisão. Sobre os adversários, o Sinop, adversário do River, teve que fazer uma reformulação às pressas, que por conta da pandemia da Covid-19, o time estava até bem no Campeonato Mato Grossense, 4º colocado nas 4ª de final contra Nova Mutum, mas vai ter de estar fazendo uma reformulação forçada da equipe. Então, algumas peças ficaram, outras saíram, mas a diretoria do Galo Mato Grossense conseguiu montar um time e vai tentar brigar para surpreender dentro do grupo A2. Enquanto o São Raimundo manteve boa parte do time, conseguiu manter boa parte do time que jogou a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que vinha bem no Campeonato Roraimense, mas que por conta da pandemia e lá em Roraima o estadual só volta em novembro, assim como no futebol piauiense, ainda há um hiato de entrosamento de ritmo de jogo. Só fez um jogo São Raimundo contra o Baré amistoso, venceu, mas é outra história, é Série D, tudo muda. A partir de agora, todas as atenções se voltam para a 4ª divisão e o Galo e o Jacaré da região metropolitana têm esse desafio em brigar por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. A odisseia está começando, o desafio também, e que River e Altos possam fazer boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro dessa temporada, porque será crucial, principalmente para tirar o futebol piauiense de uma possível pré-Série D, que para nós seria uma tragédia. Beleza, então tem os comentários do J. Aruz e é verdade, viu? Os times vão ter que ter muita atenção. O time do Altos joga contra o São Raimundo de Roraima, lá em Altos. Jogo marcado para as 3h30 da tarde no estádio Felipão. A federação abriu ontem o credenciamento para a imprensa que vai trabalhar com todo o protocolo de segurança para que não possa ter problemas no jogo de domingo lá na cidade de Altos, no estádio Felipão, 3h30 da tarde. E claro, o River vai até Mato Grosso, como disse agora há pouco o técnico Flávio Araújo, o time vai embarcar na sexta-feira, já avisando chegar um jogador descansado para fazer bonito, também começar com o pé direito a competição. Deixa eu acompanhar aqui e dar boa noite à nossa querida Pamela Maranhão, ela que traz seus comentários e fala, né, dessa pré-temporada do River, do Altos, para que as equipes possam começar a competição com o pé direito. Boa noite, Pamela. Seja bem-vinda aqui à TV Santos Piauí e ao nosso programa Mesa Redonda. Olá, Sidney, olá a todos que acompanham o Mesa Redonda. É um prazer estar voltando, podendo falar com vocês de novo em uma semana tão decisiva, né? Tão aguardada aí pelos torcedores piauienses e por todos nós que acompanhamos o esporte.
Semana de estreia das equipes aqui dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, River e Altos, nossos representantes desse ano. Cada um cenário diferente, né, a gente pode dizer, já que o River, aí com quase mais de 50 dias de treinos, fez 2 jogos amistosos, apesar dos resultados que não convenceram tanto, e mostrou que mesmo com esse período de treinos longos, ainda tem muita coisa para ser acertada nesses últimos dias. E do outro lado, a equipe do Altos aí, que se apresentou às atividades no dia 24 de agosto, entrou aí nessa semana, numa terceira semana de atividades, né? O professor Tonei e sua comissão, que precisou correr contra o relógio para conseguir deixar o time alinhado, mas que no papel o Altos tem aí um elenco bem mais forte em relação ao River, nomes que nós que acompanhamos o esporte piauiense conhecemos muito bem, e conhecemos principalmente por serem atletas que resolvem, né, que individualmente fazem uma diferença em qualquer elenco, que é o caso do atacante Manuel, do próprio meio-campo Juninho Arcanjo. No setor defensivo tem aí o Leandro Amorim e o próprio Rafael Araújo, que são 2 zagueiros aí que têm um currículo e tanto, e que vem de boas temporadas. O Leandro Amorim pela própria equipe do Altos sendo um cara diferencial, e recentemente o time repatriou aí o volante dos Santos, que também é um nome de peso, né? O Capita lá do Jacaré, que está de volta e que provavelmente deve estar entre os 11 aí do professor Fernando Tonê. O Altos, que estreia em casa, vai estar jogando no estádio Filipão contra a equipe do São Raimundo de Roraima, 3h45 da tarde, aquele sol para cada um, mas pelo menos vai ter essa vantagem de estar jogando no campo que ele já conhece. A equipe do Altos, que fez sua preparação toda lá no CT do Piauí, né, no CT do Piauí, no caso aqui em Teresina, mas estava indo e voltando, né, utilizando o estádio Filipão como local de treino durante essas últimas semanas para poder estar adaptado. Do outro lado, a gente tem a equipe do River, que no decorrer dessa preparação perdeu o atacante Eduardo, que acabou optando por uma aposentadoria e hoje está fazendo parte da comissão técnica da equipe do Fluminense, que vai disputar uma Série B de Piauiense, e perdeu alguns outros jogadores no meio do caminho que eram peças um pouco mais badaladas do elenco, que é o caso dos volantes Elton Heleno e também o Bruno Menezes, cada um por seus motivos, mas deixaram aí a equipe do River no meio do caminho, e com isso o time perdeu aquelas peças referência, aquele jogador que nós conhecemos como jogadores que são um pouco mais importantes, que podem resolver a partida. Eu acredito que hoje o time tenha, talvez, do próprio goleiro Mondragon, a grande referência dentro desse elenco, além, claro, fora de campo, que eles têm um super comandante, né, o professor Flávio Araújo, conhecido aí pelos acessos, e que aqui no Piauí ele é um cara que faz uma diferença enorme, principalmente por aquele título com o River, aquele acesso, no caso, em 2015. Então, eu acredito que o grande peso do River está do lado de fora, né? Dentro ali daquelas 4 linhas, ele está ali como a grande referência. A gente sabe que o Flávio Araújo consegue fazer coisas com os grupos, né? Que é um diferencial dele como treinador, de conseguir controlar bem o elenco que tem em mãos. A equipe do River, que vai estar estreando contra a equipe do Sinop, jogo que acontece fora de casa, né? Já tem uma viagem logo de cara aí dentro dessa estreia na Série D, mas um adversário que demorou muito para se formar, para se montar, pensando nessa Série D de Campeonato Brasileiro, e isso pode ser algo até positivo, né? Existe um desconhecimento do adversário, mas o que se sabe é que eles provavelmente não vão estar com o pulmão que a equipe do River deve estar, porque o River, apesar de ter pecado muito no setor ofensivo, que nos 2 jogos amistosos, contra o Guarani, que venceram por 1-0, e diante do Fluminense, que ficaram no 0-0, faltou ali balançar a rede, faltou aquela posse de bola ofensiva, no sentido de chegar a algum lugar, de oferecer realmente perigo ao seu adversário, mas deu para perceber que nessa parte física, na parte de pulmão, o time está muito bem, obrigada. Então pode ser que isso faça uma diferença grande no jogo lá em Mato Grosso, no sábado, às 18 horas, contra a equipe do Sinop. Então, esse é mais ou menos o meu panorama inicial com relação aí aos nossos representantes. A gente fica na expectativa que façam os testes, né, de Covid e não percam nenhum atleta. A gente fica nessa expectativa. O Altos, que já fez o seu teste nessa terça-feira, recebe na sexta. O River, que também deve estar aí se caminhando para fazer os seus testes com os atletas. A gente espera que nenhum dos professores, tanto o Tonê no Altos como o Flávio Araújo no River, não tenha nenhum tipo de baixa, possam contar com todas as suas peças e que os 2 times estreiem com o pé direito com vitória. Então é isso, até uma próxima. Beijão.
Agradecendo aqui mais uma vez a Pamela Maranhão pelos seus comentários aqui no nosso Mesa Redonda da TV Santos Piauí. E lembrando, gente, domingo vai ter bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Será a abertura para o futebol piauiense com Altos, lá na cidade de Altos, e o River no Mato Grosso contra a equipe do Sinop. E o nosso Mesa Redonda de hoje vai ficando por aqui. A apresentação de Sidney Santos, com comentários de J. Araújo, Júlio Costa e Pamela Maranhão, e a participação exclusiva hoje do técnico Flávio Araújo, o técnico do River. Claro, a participação mais do que especial sua, torcedor piauiense. E hoje fizemos de forma diferente. Seus comentários nós respondemos na mensagem, porque para ser mais dinâmico o programa, que nós estamos com aquele pequeno probleminha de fazer a reportagem, de mandar para você os comentários na íntegra, tá bom? Então o Mesa Redonda fica por aqui. Um abraço a todos, valeu. Tchau, tchau, galera. Lembrando, com engenharia técnica de Charles Luiz e produção de Ildineide Pires. Um abraço a todos. Tchau, tchau.